Good day, mate. How you going? G'day, mate. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando eu tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá, e quando eu voltei eu comecei esse vlog para falar sobre as experiências que eu tive lá, algumas curiosidades, algumas coisas que acontecem lá. De vez em quando eu trago algumas notícias, como hoje, e então esse vlog se chama Aos 50 Austrália. Hoje eu trago então uma notícia na qual o Brasil foi citado, e eu tô sempre olhando se o Brasil é citado na mídia lá na Austrália, e como foi citado nessa notícia, eu tô trazendo. Ele, por muito tempo, não estava se falando nada do Brasil lá, é muito difícil se falar alguma coisa do Brasil, mas saíram aí algumas notícias nessa última semana, então eu vou trazer essas notícias aqui para vocês, que vocês fiquem informados como o Brasil está sendo citado lá na Austrália. Porque normalmente nem se fala de Brasil, nem se lembra que existe Brasil lá na mídia, né? Não estou dizendo às pessoas, na mídia. E essa notícia não é uma notícia onde o Brasil aparece muito bem, não é muito louvável para o Brasil, mas é uma notícia onde o Brasil é citado. E às vezes quando a gente está lá, a gente até tem um pouco de vergonha de algumas coisas que aparecem sobre Brasil e brasileiros lá. Então acontece essa notícia, o título dela é Fly In, Fly Out, Assassin Suspects in Brutal Bali Stabbing. Esse Fly In, Fly Out significa pessoas que vêm e vão, pessoas que entram e saem, né, aí de avião, mas significa pessoas que vêm e vão, assassinos que vêm e vão de avião, ali para trabalhar, provavelmente, né, em Bali, são suspeitos de ataque brutal à faca em Bali. Esse pedaço aqui da notícia fala o seguinte: pela segunda vez em poucas semanas, Bali está em choque com o assassinato bárbaro e aparentemente premeditado de um estrangeiro por supostos membros de gangues internacionais. A morte do holandês René Paul, eu não sei como pronunciar isso aí no holandês, então eu vou falar aí como falaria no português, tá? Provavelmente tá errado, mas é assim que eu vou falar, porque vão aparecer vários nomes e eu não sei como pronunciá-los. Então eu vou falar aí René Paul. A morte do holandês René Paul, de reputação duvidosa, na noite de segunda-feira. Aliás, deixa eu informar também que essa notícia, ela saiu no dia 29 de março de 2026. E ela saiu às 4h49 da tarde, né? Então, isso foi aí na noite de segunda-feira, antes dessa data. Que foi ali mesmo, né? Foi dia 29, segunda-feira, ou dia 28, por ali. A morte do holandês René Paul, de reputação duvidosa, na noite de segunda-feira, intensificou os temores de que gangues criminosas, incluindo as da Austrália, estejam cada vez mais à vontade para usar a ilha turística como cenário para a violência, a ilha de Bali, né? Ali embaixo da foto que está escrito o seguinte: segundo relatos da mídia holandesa, René Paul era uma figura conhecida no submundo do tráfico de drogas em seu país natal. Então esse é o rapaz aí que foi stabbing, né? Foi esfaqueado. Esse pedaço da matéria diz o seguinte: Paul, de 49 anos, morreu sangrando no pátio de sua casa em Kerobokan, também não sei se estou falando corretamente,
na noite de segunda-feira, depois que 2 homens, que a polícia acredita serem brasileiros, chegaram em uma scooter e o esfaquearam repetidamente no rosto, no pescoço, membros e corpo na frente de sua namorada, que é da Indonésia. O casal havia acabado de voltar para casa depois de passear com os cachorros, informou a polícia. Assim como no caso do ucraniano Igor Kamarov, que foi jogado em pedaços em um estuário de Bali no mês passado, os suspeitos fugiram do país quase imediatamente, deixando a polícia poucas opções além de acionar a Interpol. Paul morava em Bali desde 2024 e era dono de mais de um negócio local não divulgado, segundo a polícia. A mídia holandesa noticiou que ele era uma figura conhecida do tráfico de drogas no submundo de seu país. Os investigadores de Bali não acreditam que seu assassinato tenha sido uma tentativa de roubo, pois os assaltantes não levaram seus pertences. Mas o motivo permanece desconhecido, disseram eles, em Densapar, que deve ser o local, no sábado. Não está claro se os suspeitos têm alguma ligação com o crime organizado. Aqui na foto, então, embaixo da foto diz assim: cena do crime na casa de René Paul, em Querocoban. Ele morava em Bali desde 2024, segundo a polícia. E a parte, da matéria fala: os brasileiros se hospedaram em um hotel em Kuta, onde a diária custa $25 americanos. E eles se hospedaram no dia 15 de março, mais de uma semana antes do assassinato, conforme revela esse jornal. Segundo o dono do hotel, ele falou sob condição de anonimato para proteger seus negócios e sua privacidade. Eles raramente saíam do quarto compartilhado, exceto para cozinhar e comer. Essa parte da matéria diz, abre aspas, eles viajaram com pouca bagagem, cada um tinha apenas uma mochila, fecha aspas, disse o dono do hotel, Abre aspas novamente. Eles deveriam ficar mais uma semana, mas no dia 24, manhã seguinte à morte de Paul, um deles me mostrou no celular que o visto estava pronto e que precisavam fazer o check-out. Estavam muito tranquilos. Não pareciam suspeitos nem preocupados, apenas normais. Fecha aspas. É uma coisa interessante do brasileiro, que a gente sente necessidade de explicar tudo o que está fazendo. Então, tá fazendo o check-out do hotel antes do tempo, porque o visto está pronto, etc, etc. Outras nacionalidades, muitas vezes, simplesmente chega lá e fala, quero fechar a conta, tô indo mais cedo, e não explica por quê. Porque, na verdade, realmente não é da conta de ninguém o que a gente faz. Mas nós, brasileiros, temos essa cultura de explicar, Eu tenho conversado sobre isso com meu filho, que ele, como está lá na Austrália há muito tempo já, ele já perdeu esse hábito de explicar o que ele tem que fazer. E muitas vezes eu falo para ele, eu vou fazer tal coisa, daí eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. E ele me fala assim, mãe, por que você tem que dar explicação do que vai fazer? E aí eu penso e falo, é mesmo, Mas eu não tenho esse insight antes que ele me fale, porque eu ainda tenho esse jeito de brasileiro de ter que explicar tudo que vai fazer, dar uma desculpa e tal. Então tem esse outro pedaço da matéria que fala assim, ele disse que os homens falavam apenas português e que a conversa limitada com os funcionários do hotel que falavam inglês foi feita por meio de um aplicativo de tradução.
Abre aspas, se eu não soubesse desse incidente em particular, teria pensado que eram turistas normais. Eles eram simpáticos e gentis. Quando me viam, sorriam. Fecha aspas, disse o dono do hotel, né? É bem típico brasileiro, muito gentil mesmo. A polícia mostrou ao dono do hotel fotos da arma do crime e ele disse ser uma faca de cozinha comum. Em uma entrevista recente a esse jornal, antes do assassinato de Paul, o porta-voz da polícia de Bali, Arya Sandi, também não sei se estou falando direito, disse que gangues criminosas internacionais não haviam se estabelecido em Bali. Esse outro pedaço da matéria diz o seguinte: na verdade, os agentes envolvidos nos casos do australiano Zivan Radmanovic, que deveria ter nacionalidade australiana, mas vir de outra nacionalidade, né? Porque não é um sobrenome típico, e Kamarov, além de 2 outras situações de reféns não fatais no ano passado, estavam em missões de entrada e saídas rápidas. Esse é o fly-in, fly-out que aparece lá no título da matéria, né? Estavam em missões de entrada e saída rápidas, aproveitando-se dos requisitos de entrada facilitados de Bali e se misturando aos milhões de turistas que visitam a ilha anualmente. É muito... essa viagem a Bali, lá da Austrália, é muito barata e o dólar australiano vale bastante lá em Bali, então muita gente da Austrália vai para lá mesmo. Abre aspas. Quando você abre as portas, as pessoas boas vêm, mas as más também. Fecha aspas. Disse Arya Sandi, referindo-se aos esforços do governo para reativar o turismo após a pandemia do Covid. Todos os países estão sentindo até hoje, né? Apenas 2 semanas antes do ataque de Paul, 3 australianos foram condenados à prisão na Indonésia, 2 a 16 anos e 1 a 12 anos, pelo assassinato a tiros de Radmanovic em Bali no ano anterior. Então eles não têm muito o que falar dos brasileiros, né? Os 2 homens armados testemunharam que estavam cumprindo ordens de um chefe não identificado na Austrália para intimidar ou agredir um homem que estava hospedado na casa, a fim de que ele pagasse uma dívida. A vítima foi uma fatalidade acidental de uma missão mal sucedida, segundo o tribunal. Essa outra parte da matéria diz o seguinte: as penas de prisão impostas ao trio foram menores do que as solicitadas pela promotoria, devastando a família de Radmanovic. Deve ser Radmanovic, né? Abre aspas, é uma mensagem global para criminosos. Ei, venham para Bali, fecha aspas. Disse o advogado da família, Sari Latif. Também não sei se estou falando direito, após a sentença. A namorada de Paul, de 30 anos, disse à polícia que um dos assassinos estava vestido com o uniforme de uma empresa de mototáxi. O mesmo disfarce usado pelos atiradores australianos no assassinato de Radmanovic. Enquanto o outro usava uma camisa laranja como se fosse um passageiro. Ela e Paul viram os homens na moto pouco antes, durante um passeio, e não suspeitaram de nada, segundo a polícia. Os investigadores solicitaram alertas vermelhos da Interpol para os brasileiros, assim como fizeram quando os assassinos de Kamarov fugiram da Indonésia. Os alertas para esses homens foram publicados recentemente, revelando que se tratava de 3 ucranianos, 2 russos e 1 cazaque. Fly-in, fly-out assassins suspects in brutal Bali stabbing. Phnom Penh, Bali.
For the second time in a matter of weeks, Bali is reeling from a barbaric and seemingly targeted murder of a foreigner by suspected international enforcers. The death of shady Dutchman Rene Pauw on Monday night has amplified fears that criminal gangs, including those from Australia, are increasingly comfortable using the holiday island as a setting for violence. Pauw, 49, bled out in the courtyard of his Corobocan villa on Monday night after two men, whom police believed to be Brazilian, turned up on a scooter and stabbed him repeatedly in the face, neck, limbs, and body in front of his Indonesian girlfriend. The couple had just returned to the villa from walking the dogs, police said. Like in the case of Ukrainian Igor Komarov, who was dumped in pieces into a Bali estuary last month, the suspected attackers left the country almost immediately, leaving police few options but to call Interpol. Pauw had been living in Bali since 2024 and owned more than one undisclosed local business, police said. Dutch media reported he was a well-known drug figure in his homeland's underworld. Bali investigators did not believe his killing was an attempted robbery because the riders did not take his valuables. But the motive remained unknown, they said in Denpasar on Saturday. It was unclear if the suspects had any links with organized crime. The Brazilians checked into $25 a night accommodation in Kuta on March 15th, more than a week before the murder, this masthead can reveal. According to the hotel's owner, who spoke on the condition of anonymity to protect his business and privacy, they rarely left their shared room other than to cook and eat. They packed light. They only had one backpack each, the owner said. They were supposed to stay a week longer, but on the 24th, the morning after Pauw's death, one showed me on his mobile phone that his visa was done, and they needed to check out. They were very casual. They didn't look suspicious or worried, just normal. He said the men spoke only Portuguese and the limited conversation with English-speaking hotel staff was through a translation app. If I didn't know about this particular incident, I would have just thought they were normal tourists. They were friendly and kind. When they saw me, they would smile, he said. Police showed the owner photos of the murder weapon, which he said was a common kitchen knife. In a recent interview with this masthead, before Pauw's killing, Bali police spokesman Arya Zandi said international criminal gangs had not set up in Bali. Rather, the operatives in the cases of Melbourne man Zivan Radmanovic and Komarov, along with two separate non-fatal hostage situations last year, were on fly-in, fly-out missions, taking advantage of Bali's easy entry requirements and blending in with the millions of tourists who visited every year. When you open your doors, the good people come, but so do the bad, Arya Zandi said, referring to government efforts to revive tourism after the COVID-19 pandemic. Only a fortnight before the attack on Pauw, 3 Australians were sentenced to jail in Indonesia, 2 for 16 years and 1 for 12 years, over last year's shooting death in Bali of Radmanovic. The 2 gunmen testified they were fly-in, fly-out following orders from an unnamed boss in Australia to scare or bash a different man who was staying at the villa into paying back a debt. The victim was an unintended casualty of a botched mission, the court heard. The jail terms handed down to the trio were shorter than what prosecutors had sought, devastating Radmanovic's family. It's a message globally, to criminals. Hey, come to Bali, the family's lawyer Sari Latif said after the sentencing. Pauw's girlfriend, 30, told police one of the killers was dressed in the uniform of a motorbike taxi company, the same disguise used by the Australian gunman in Radmanovic's murder, while the other was wearing an orange shirt, as if he were a passenger. She and Pauw had seen the men on the bike a short time earlier during their walk and had thought nothing of them, police said. Investigators have requested Interpol red notices for the Brazilian men, as they did when Komarov's killers fled Indonesia. The notices for those men have recently been published, showing them to be 3 Ukrainians, 2 Russians and a Kazakhstani. Então, o Brasil aparecendo lá, 2 brasileiros, numa notícia de crime que não é muito legal, né? E eu ainda vou trazer mais uma hoje que também é uma notícia de crime, não é muito legal, mas muitas vezes o Brasil é visto desse jeito lá na Austrália, né? Então, por essa notícia é isso. Essa notícia saiu no jornal The Sydney Morning Herald, então, no dia 29 de março de 2026, às 4h49 da tarde, e os autores são Zach Hope e Amelia Rosa.
Por isso, então, por esse vídeo é isso. Obrigada por assistir. Se puder deixar um like, eu agradeço muito. Bye, bye.